Então, vamos aqui para a nossa última aula do módulo 1, aula 4, curso de capacitação em medicina canabinoide da Nandativa Brasil, para a gente finalizar esse módulo. Última aula, então, a gente viu um pouco dos aspectos farmacológicos dos canabinoides e essa aula 4, a gente vai falar um pouco de possíveis efeitos colaterais, a gente vai entender a diferença aqui de efeitos colaterais, efeitos secundários, questões de interações medicamentosas, precauções, no geral, que a gente tem que ter com esse tratamento, assim como qualquer tratamento que a gente precisa fazer, não é diferente com a medicina canabinoide. Claro que a gente vai ver aqui que existe, né, uma segurança muito maior e uma tranquilidade, vamos dizer assim, muito maior com relação a esse tratamento com os fitocannabinoides, mas ainda assim ele precisa ter aí a sua atenção com relação a essas precauções. Então, sem mais delongas, já vamos partir aqui então para essa última aula do módulo 1, que vai falar então sobre as precauções no uso da terapia canabinoide. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula sobre interações medicamentosas, para que a gente fique bem atento a isso, né? Uma das principais questões aqui nesse tratamento, pacientes que chegam em uso de polifarmácia, com quadros crônicos de saúde, muitas vezes refratários ao uso desses medicamentos, e que a gente tem que ter muito cuidado por conta das interações medicamentosas que ocorrem mesmo e que a gente precisa estar atento ali com relação a isso. Também vamos falar sobre os efeitos secundários, né? Eu gosto de colocar efeitos secundários porque nem sempre são efeitos colaterais, tá legal? Algumas vezes sim, outras não, e a gente vai entender isso direitinho aqui hoje. E vamos falar um pouquinho sobre sobre as contraindicações. E a gente vai entender se existem realmente contraindicações absolutas ou se essas contraindicações elas são contraindicações relativas ao tratamento. Então, já vamos direto aqui. Essa também é uma aula que vai ser um pouco mais enxuta, tá legal? Apenas para introduzir aqui esse tema com relação às precauções. E para começar, eu quero trazer aqui esse site, né, que é o drugs.com, que é um site muito interessante, que mostra realmente ali possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas. Então, a gente se preocupa muito, né? Hoje, talvez a cannabis seja aí a medicação mais estudada na história da medicina, né? Cada detalhe dela está sendo estudada, cada interação que acontece, cada efeito que acontece. Isso não acontece com outras medicações. Tenho certeza aí que se você perguntar para 95% dos médicos aí que prescrevem donepezila e quetiapina, ou citalopram e donepezila, eles não sabem quais são as possíveis interações, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer de cada uma dessas medicações e quais são os principais efeitos colaterais. Então, a gente já vê aqui que acontece sim, e muito. Por exemplo, pacientes que tomam quetiapina junto com citalopram, o que aqui é praticamente, né, uma questão muito comum, né? A gente já vê aí, ó, questões cardiovasculares, né, questões gastrointestinais, questões neurológicas relacionadas a esses efeitos de interação medicamentosa. Mais uma interação, a donepezila com a quetiapina, que também vão ter ali, né, questões neuropsiquiátricas, confusão, sonolência. Então, já para começar, a gente não está querendo trazer aqui que a cannabis ela interage com um monte de coisa, então que ela tem que ter muito cuidado. Claro que ela interage, assim como todas essas medicações interagem e que ninguém fala nada. E que o paciente chega para a gente tomando esse combo de medicação e que nunca foi falado para ele que essas medicações estão interagindo, que elas estão trazendo diversos efeitos colaterais, mas quando se vai fazer a cannabis, não, essa interage, essa tem efeito colateral, tem efeito tal. Então, eu já quero começar trazendo essa provocação realmente aqui de que não é a cannabis que está trazendo o problema. A questão é, na verdade, né, nas interações medicamentosas, esse é o verdadeiro perigo, é a polifarmácia. Então, para a gente, né, começar a botar aqui os pingos nos is, né, a cannabis está sendo aí milimetricamente estudada e criticada né, e revisada, enquanto essas medicações são feitas ali torta e à direita, interagem e não existe uma preocupação e não existe, né, não se fala sobre isso, não se traz esses riscos com relação a essa parte. Então, eu quero trazer aqui, né, já essa provocação e mostrar que, na verdade, o perigo verdadeiro é a polifarmácia. Inclusive, se tem pacientes aqui que chegam para mim, né, que estão utilizando ali polifarmácia, a gente começa a reduzir essas medicações, eles falam, doutor, mas então não tem que suspender tudo, não vamos tirar tudo. Eu falo, olha, se está trazendo efeito colateral, a gente sim vai pensar em desmamar e trazer outras estratégias, mas
Claro que existem medicações que vão poder auxiliar, e que, na verdade, o grande problema é a polifarmácia. Esse é o principal quesito aqui quando a gente fala no uso dessas medicações controladas, tanto pela somação de efeitos colaterais, quanto pelas interações medicamentosas. E aí, a gente vai entrar com a cannabis no meio dessa confusão toda, e é claro que vai ocorrer ali risco de efeitos ali de interações medicamentosas e até de potencialização de ação e piora de efeitos colaterais. Então, esse é um tema que precisa estar realmente aqui na nosso campo de visão, que é relacionado, né, às interações medicamentosas, principalmente nos pacientes que chegam em uso de polifarmácia, que são muitos deles. Né? A indústria faz parecer que tratamento com a cannabis é só tomar ali umas gotinhas e tudo vai ficar bem. E aí deixa a dificuldade lá para o médico, né? O médico que se vire para manejar ali os efeitos de interação, os horários, né? As respostas clínicas ali que vão ter de interação medicamentosa com possíveis efeitos colaterais. Então, não é simples. A gente tem que estar ciente disso, tem que informar isso para o paciente e tem que ter uma estratégia muito boa para que a gente possa inserir a cannabis no meio dessa confusão ali, dessa polifarmácia que os pacientes chegam e, ao mesmo tempo, começar a reduzir essa polifarmácia e começar a fazer uma transição para o uso da cannabis, dos fitocannabinoides e de outros fitoterápicos e estratégias integrativas da saúde. Tá legal? Então, esse slide aqui é para mostrar que existem principalmente dois mecanismos de interação da cannabis com as medicações. Uma é a interação propriamente dito nos mecanismos de ação. Então, como a gente viu na última aula, eu posso ter feito aqui do CBD no receptor de serotonina, no 5-HT1. Então, se eu tenho também um outro medicamento, um antidepressivo, atuando aqui, eu vou ter interação pelo mecanismo de ação. Então, se eu tenho uma medicação que está tendo efeito, por exemplo, no GABA, e eu faço um canabidiol que também vai ter efeito ali no receptor do GABA ou de glutamato, ou qualquer coisa que seja, eu vou ter interação por um mecanismo de ação. E, além disso, essa interação ela pode acontecer pela própria farmacocinética, ou seja, pela parte do metabolismo hepático que a gente viu, principalmente sobre as enzimas ali do citocromo P450. Então, são esses dois principais mecanismos de ação que aqui nessa imagem está mostrando aqui o primeiro deles, né, que é pelo mecanismo de ação, né, que acontece essa interação, e agora a gente vai mostrar aqui sobre a interação propriamente dito na farmacocinética, pela interação ali no metabolismo hepático. Vou tirar aqui novamente a minha imagem para ficar bem focado aqui na imagem da aula, tá legal? Então, é justamente para mostrar que não é só pela metabolização hepática, é também propriamente dito pelos receptores e pelo mecanismo de ação dessas medicações. Então, aqui seria a parte já do segundo mecanismo ali de interação, que é justamente pelas enzimas do citocromo, da família do citocromo P450. Então, aqui nessa primeira imagem, vocês estão vendo aqui quais são as substâncias que são os medicamentos, né, e substâncias que são principalmente metabolizados por essas enzimas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o citocromo 3A4, né, que tem ali, estão relacionados com substâncias como imunossupressores, antidepressivos, antipsicóticos, e que, olha aqui, ó, praticamente todas as formas aqui, né, de cannabis, principalmente ali os canabinoides sintéticos, mas aqui também trazendo o CBD, e a gente sabe que isso também ocorre com o THC, vão estar relacionados com o metabolismo do citocromo do CY3A4. Então, a gente vê isso na prática, com o uso do citalopram, com o uso da quetiapina, com o uso dos opioides, com o uso dos benzodiazepínicos, o quanto que, além do mecanismo de ação, da interação pelo mecanismo de ação, pelo metabolismo das enzimas do citocromo P450, isso vai estar muito presente. Então, quando a gente fizer essas medicações, a gente tem que estar muito atento por essa interação medicamentosa. E aqui ele fala um pouquinho do que acontece, né? Pode aumentar aqui realmente ali a biodisponibilidade, né? Enfim, essas interações vão trazer esses efeitos aí com relação aos medicamentos que estão sendo competindo por essa metabolização. Aqui a gente já vai para 2C9, e também alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes que também interagem, e aqui a gente já começa a falar um pouco também do anticoagulante, que a gente vai bater nessa nossa aula sobre isso. Tá? Aqui outras enzimas também que falam aqui
sobre outras medicações e tudo mais, e essa outra imagem aqui que mostra realmente, principalmente as enzimas. Então, vocês podem ver aqui que também, né, a outra principal é a 2C19, a outra principal também é a 2C9, que também está bem relacionada aqui com os canabinoides. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essas medicações que são metabolizadas, que também vão ter mecanismo de interação pelo mecanismo de ação e pela farmacocinética. Então, muita atenção, pessoal, quando for fazer esse tratamento com pacientes utilizando essas medicações, a gente precisa ter uma estratégia muito boa de espaçamento de dosagem, de manejo de dosagem. Muitas vezes ali, se o paciente faz uso daquela medicação na parte da noite, a gente inicia com canabidiol na parte do dia, vai manejando, deixa o paciente mais estabilizado, depois a gente acrescenta naquela parte da noite ali, espaçando 1 hora, 1 a 2 horas dessa medicação, para que não tenha competição ali imediata, tanto pelo mecanismo de ação quanto pelo mecanismo de farmacocinética. E aí vem aqui a minha pergunta. Vocês veem isso acontecendo com os alopáticos? Eu vejo paciente aqui que chega tomando 5 alopáticos no mesmo horário, 6 alopáticos nos mesmos horários. E ninguém se preocupa com isso. E aí, não, mas a cannabis interage. Não, mas a cannabis tem risco com os antipsicóticos. E o paciente está tomando 6 medicamentos que são tanto de efeito do sistema nervoso central, quanto metabolizados aqui pelas enzimas citocromas P450, ninguém fala nada. Então, realmente aqui tem que ter uma coerência. Claro que a gente vai se preocupar aqui com a cannabis, mas vamos ser coerentes e realmente ali não ser hipócritas no sentido de que a gente vai ficar, não, a cannabis é perigosa. Perigoso é o uso de polifarmácia, é não manejar de forma adequada essas medicações, e claro, a gente vai sim tomar cuidado com a cannabis, porque ela, assim como essas outras medicações, também podem ter esses mecanismos de interação. Então, eu deixei aqui algumas das principais, né, interações que podem acontecer. Mais uma vez ali os antipsicóticos, estabilizadores de humor, né, quetiapina, risperidona, olanzapina, valproato, lítio, né, essas medicações, os anticonvulsivantes, né, o levetiracetam, o próprio também, mais uma vez, ácido valproico, enfim, diversos anticonvulsivantes, o próprio Rivotril, que acaba entrando ali como benzo, né, mas que também vai ter interação, né, os benzodiazepínicos e zolpidem, os opioides, né, outros anticoagulantes que a gente vai falar aqui também mais à frente, né, um pouco mais a fundo sobre eles, até mesmo hipoglicemiantes, antihipertensivos e antibióticos, antifúngicos, quimioterápicos e imunossupressores. Tudo isso pode ter interação com a cannabis, então a gente vai ter mais cuidado, vai ter mais precaução. Aqui eu trouxe um print lá do drugs.com, que já tem essa informação aqui da cannabis, né, e suas interações. Então ele traz não só ali a parte medicamentosa, mas também traz o álcool, né, aqui traz aqui anti-inflamatório, aí ele bota aqui como moderada, né, vai classificando como moderada, importante ou pouca interação e que não se conhece. Então, tem vários aqui que a gente vê, por exemplo, o Aderal, que é uma medicação que não é autorizada no Brasil, e sim nos Estados Unidos, mas que não se conhece a interação. Aí, olha aqui que interessante, ó, do Duloxetina, tá? Tem uma interação significativa ali com a cannabis. Né? O escitalopram também pode acontecer. A pregabalina, que é um anticonvulsivante muito utilizado para o tratamento de dor crônica. O alprazolam, né, os benzodiazepínicos. Então, só mostrando aqui que lá no drugs.com a gente tem acesso também a essas interações que podem acontecer e que o que a gente tem que se preocupar, principalmente na prática clínica, na minha percepção, são essas medicações e dessas aqui, principalmente os anticoagulantes. E aí a gente vai sempre pesar, né? Não vou fazer? Poxa, eu estou com um paciente em uso de antipsicótico cheio de efeito colateral que eu quero fazer a transição para o tratamento com a cannabis. É claro que eu vou fazer, mas com o manejo adequado. Eu estou com um paciente em uso de opioide, que eu quero fazer a transição para cannabis para dor. Eu não vou fazer porque vai interagir? É claro que eu vou fazer, mas com manejo adequado. E assim por diante. E a gente vai falar um pouquinho mais também aqui, mais especificamente, sobre os anticoagulantes. Quimioterápicos, estou com um paciente em tratamento de câncer, em que se eu fizer o tratamento com fitocannabinoide pode interagir, mas esse paciente está tendo diversos efeitos colaterais da quimioterapia e do próprio câncer. Eu não vou fazer a cannabis? Claro que eu vou, mas com uma preocupação. E sempre atentando nos estudos, se é um canabidiol isolado, se é um canabidiol sintético, que obviamente esses vão ter mais interação
E a gente tem que ter, obviamente, mais cuidado, diferentemente dos fitocannabinoides, em que a gente sabe que os efeitos são muito mais brandos e o risco de efeito colateral é muito menor. Tá legal? Então, como eu falei para vocês aqui, a gente ia falar um pouco mais a fundo sobre os anticoagulantes. Então, a primeira pergunta que a gente tem para responder aqui nessa questão é: cannabis interage com o sistema de coagulação? Não. A cannabis não tem um efeito no sistema de coagulação. Vocês já ouviram falar que o paciente fumou maconha e depois ele sangrou? Isso não acontece. Na história da humanidade, que a maconha é utilizada há milhares e milhares de anos, nunca houve um relato de uma pessoa que fez uso da cannabis e sangrou, porque a cannabis não, ou teve uma trombose, porque a cannabis não interage com o sistema de coagulação. O que acontece é que os anticoagulantes, esses sim, interagem com tudo praticamente. Interagem com diversos tipos de alimentação, então coloquei aqui, né, principalmente o Marevan ali, que está relacionado ali com a vitamina K, né, a varfarina, que a gente tem diversas restrições, inclusive alimentares, né, que estão ali relacionadas ao uso do Marevan. Então, pacientes não podem comer vegetais verdes escuros, né, não podem ali comer soja, ou tem que ter, né, cuidado ao comer, né, então, abóbora. Então, os anticoagulantes é que, na verdade, tem um amplo espectro de interação medicamentosa, e a gente vê aqui os novos anticoagulantes, né, Xarelto, Eliquis, que são inibidores ali de, propriamente dito, alguns fatores de coagulação, e que são metabolizados pelas enzimas do citocromo P450 no fígado e vão interagir com diversas outras medicações, incluindo a cannabis. Então, a gente tem que ter, sim, um pouco mais de cuidado. Porém, eu muito vou preferir fazer o uso de um fitocannabinoide, de fitocannabinoides em pacientes que estão fazendo uso desses anticoagulantes, do que fazer, por exemplo, a quetiapina, que vai também ter uma interação muito mais significativa e ainda vai trazer risco de queda, por exemplo, para esse paciente, para ele ter ali um sangramento quando ele tiver essa queda. Então, é uma contraindicação, e a gente vai falar sobre contraindicações mais ao final, o uso do anticoagulante para fazer a terapia canabinoide? Não, não é uma contraindicação. Pode ser uma precaução que eu vou ter, mas, inclusive, eu tenho vários pacientes aqui que fazem uso de anticoagulante, estão em uso dos fitocannabinoides e que não tiveram nenhum problema, nem de trombose, nem de sangramento, e que estão muito mais protegidos do que se estivessem fazendo uso aqui, como, por exemplo, um paciente chegou aqui para mim com 700 miligramas de quetiapina, fazendo uso de anticoagulante, fazendo uso de Xarelto. Então, a gente tem que ter realmente isso em mente, de que pode existir essa interação, mas não é porque a cannabis interage no sistema de coagulação, e sim porque os anticoagulantes, esses têm um mecanismo ali de interação com diversas substâncias, incluindo ali os canabinoides, claro, e quando a gente está fazendo uso, é importante que a gente tenha, por exemplo, o Marevan, né, por exemplo, começa a fazer uso dos fitocannabinoides, se o INR aumenta, eu não preciso, propriamente dito, reduzir ou suspender o canabinoide, e sim, eu reduzo a dose do Marevan. É muito mais interessante fazer dessa forma. Então, é interessante, sim, que a gente tenha esse entendimento, essa preocupação, mas que a gente saiba que não é uma contraindicação, isso não é um efeito da cannabis no sistema de coagulação. Tá legal? Então, aqui mais algumas interações conhecidas aqui da cannabis com algumas substâncias, né, do clobazam, que mais uma vez também tem efeitos ali de interação com várias outras medicações, e aí o uso da cannabis pode aumentar a concentração ali, o nível de clobazam no organismo. Então, né, aqui nessa tabela aqui ele mostra, né, o clobazam aqui aumentando potencialmente aqui a sua quantidade no organismo, né, outros podem reduzir aqui a quantidade. Então, como a gente vê aqui, por exemplo, com a lamotrigina, né, o uso do canabinoide pode reduzir aqui a lamotrigina. Então, a gente tem que estar ciente disso. Mais uma vez aqui, o THC com o anticoagulante, com a varfarina, pode potencializar, e aí, como a gente conversou, a gente não reduz ou suspende o THC ou o fitocannabinoide, e sim, a gente reduz a varfarina, que o risco vai ser muito menor para esse paciente ter um evento colateral, que leva a risco de vida, que é o sangramento grave, que é o principal efeito colateral dos anticoagulantes. Então, esse, na verdade, é a característica que a gente tem que estar ciente, de que os anticoagulantes, eles têm essa característica de ter a sua interação e efeitos colaterais. Estava até surgindo aí um novo anticoagulante que diz que não tem risco de sangramento. Então, se não tem risco de sangramento, também não deve ter efeito anticoagulante, né? Porque a característica do anticoagulante é ele anticoagular, e isso, obviamente, vai aumentar o risco ali de sangramento.
Então, vamos esperar aí para ver se esse novo anticoagulante realmente vai trazer o efeito desejado. Então, outras interações aqui, como a gente falou, do ácido valproico, e aqui nesse caso, inclusive, tendo um risco de hepatotoxicidade, principalmente pelo ácido valproico, que já é hepatotóxico, como a gente bem sabe, e que a gente fazendo realmente o CBD, que se tiver e for um CBD sintético em altas doses, também vai poder trazer esse efeito. Não é o que a gente vê na prática com o uso dos fitocannabinoides. Tá legal? E aqui falamos aqui também sobre outros antibióticos, né, antifúngicos, ali, medicamentos cardiovasculares. Na prática aqui a gente não vê isso com o uso dos fitocannabinoides e aqui dos benzodiazepínicos e do álcool aqui podendo sim ter essa potencialização do efeito sedativo. Tá legal? E aí a gente entra nesse tema. Como que eu vou, então, reduzir as chances de interação? Essa aqui é a minha, é o desafio, vamos dizer assim, na prática clínica, porque a gente não vai suspender a cannabis, já que é justamente o que a gente quer fazer. A gente quer livrar o paciente do antipsicótico, a gente quer livrar o paciente do benzodiazepínico, do opioide, a gente quer livrar o paciente, inclusive, se ele estiver fazendo o anticoagulante, do risco de interação com essas substâncias. Então, poxa, eu não vou querer suspender a cannabis, ou eu não vou querer fazer com que esse paciente não use. O meu objetivo é justamente que ele pare de usar essas outras medicações, ou pelo menos reduza a dose. Então, como que eu vou fazer para reduzir as chances de interação dos fitocannabinoides com essas medicações? Então, o primeiro de tudo é, obviamente, a gente evitar a polifarmácia, como a gente já conversou, porque a polifarmácia é a que é o maior risco de todos para ter essas interações e efeitos aí colaterais, efeitos prejudiciais relacionados a isso. Então, a primeira coisa é evitar a polifarmácia e já também começar a partir para os desmames. Então, assim que eu já tiver a possibilidade, eu já vou começar a partir para desprescrição, né, para descontinuação de medicamentos controlados que estão sendo substituídos pela terapia canabinoide. Então, já a partir daí, evitando polifarmácia e trabalhando na desprescrição de outras medicações, a gente já começa, claro, a trazer aqui aspectos importantes de redução dessas interações. Outra questão aqui, ficou aqui, desculpa pessoal, escrito errado aqui, na verdade é o espaçamento, ficou, não sei porquê, talvez aqui em espanhol, mas é a questão do espaçamento de horários, tá legal? E aí na prática aqui, eu oriento principalmente com relação ao uso dos antipsicóticos, pessoal. Se tem uma medicação, uma classe de medicamentos que interage e que traz problema aqui na prática clínica, é o uso dos antipsicóticos com os fitocannabinoides. Então, uma coisa que a gente tenta reduzir essa interação, enquanto a gente não está partindo para a desprescrição, enquanto a gente não está partindo para o desmame, é esse espaçamento de horário, de pelo menos 1 hora. Se for antipsicótico, eu tento pedir ali pelo menos 1h30, 2 horas, tá legal, de espaçamento de horário. Mais uma questão é com relação às apresentações. Então, eu preciso saber se eu vou estar ali fazendo um uso sublingual, né, se isso daí, qual é a duração de ação, né, qual é o início, o pico de ação ali daquele medicamento, para fazer o manejo de horário ali com as outras medicações. A apresentação e as vias de administração são importantes para a gente tentar reduzir essas interações. Então, se eu faço ali, por exemplo, o uso oral, que eu sei que vai ter mais metabolismo de primeira passagem, eu sei que vai ter mais interação com outras medicações. Já o uso inalado, o uso retal, o uso sublingual, diminui essa chance de metabolismo de primeira passagem e de interação, mas ainda continua tendo risco de interação lá no mecanismo de ação nos próprios receptores. E, obviamente, o acompanhamento clínico laboratorial é fundamental para esse tratamento, para, obviamente, eu ver ali, né, com a necessidade de ajustes de dosagem, de prescrição, de horários, de ajustes de administração, de apresentação, entender se não está tendo ali algum aumento de enzima hepática, ou alguma alteração ali de plaqueta, ou de INR, se o paciente estiver fazendo uso de anticoagulante, de varfarina. Então, esse acompanhamento, e principalmente nos primeiros momentos da terapia, não que depois não seja importante, mas quando eu inicio esse tratamento, eu tenho que estar com esse paciente acompanhando próximo, e não é trocando mensagem de WhatsApp, é passando em consulta, é sendo avaliado, fazendo exame, é sendo detalhado ali como está sendo esse início de tratamento. Tá legal? Então, esses primeiros 6 meses,
né? 6 a 12, posso até dizer. Claro que vai depender do quadro, pessoal. Se é um paciente que não toma nenhuma medicação, está vindo aqui fazer a cannabis para promoção de bem-estar, para tratar, de repente, um sono que ele está tendo ali com um pouco mais de preocupação à noite, que não toma nenhuma outra medicação, toma, de repente, uma melatonina, eu não vou ter essa preocupação tão grande. Mas se é um paciente que é um paciente epilético, que faz uso de 3 anticonvulsivantes, se é um paciente com Alzheimer, que faz uso de 6 medicamentos só para efeito do sistema nervoso central, é claro que esse paciente vai ter que ser acompanhado ali de forma muito mais próxima e ele precisa estar ciente disso. Ele precisa estar ciente de que não é um oba-oba que fazem parecer aí que ele vai tomar uma gotinha e ele vai transformar a água em vinho. Então, a gente tem que estar com isso daí claro para o paciente de que ele precisa de um acompanhamento próximo e regular, e quando eu digo próximo, muitas vezes é a cada 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas no início do tratamento, com isso podendo se espaçar aí à medida que o quadro vai sendo estabilizado e esse cenário, muitas vezes, da polifarmácia das interações, ele vai sendo reduzido. Tá legal? Então, partindo aqui para os efeitos secundários, né? Eu gosto de trazer esse termo dos efeitos secundários para que a gente entenda que, pessoal, muitas vezes os efeitos colaterais, vamos dizer assim, que significam que são efeitos que a gente está fazendo ali o tratamento para uma determinada questão e existe um outro efeito que acontece que não é propriamente dito ali o que a gente estava almejando. Então, o efeito secundário ele é justamente isso, mas ele pode ser um efeito colateral, dependendo ali do que acontecer e do paciente que esteja fazendo uso, e ele pode ser um efeito benéfico naquele cenário. E a gente vai justamente entender isso aqui nesse momento. Então, o que é, por exemplo, um efeito colateral? É um paciente, por exemplo, fazer o uso da cannabis e ele está ali fazendo, por exemplo, no trabalho dele e ele começa a ficar com sono no trabalho. Então, isso daí seria um efeito colateral. Um efeito colateral é um paciente que tem obesidade e que ele começa a fazer uso do cannabis e ele começa a aumentar a fome e aí isso prejudica ali realmente a questão do peso, né? Vai trazer ali essas alterações. Um efeito colateral realmente é um paciente que faz uma dose mais alta de THC para dor e tem ali algum efeito de alteração da percepção, algum efeito entorpecente. Agora, eu posso ter um efeito colateral, vamos dizer assim, da cannabis, por exemplo, do THC, que é um paciente que tem inapetência, por exemplo, um paciente idoso, e que faz uso da cannabis e melhora o apetite. Então, ele tem um efeito colateral claro da cannabis, que é, né, o aumento da fome, que é, né, conhecido aí como a larica, né, e que é extremamente importante naquele tratamento. Então, esse não é um efeito colateral, é um efeito secundário. Mais uma vez, a questão do sono, né? Eu estou fazendo um tratamento com a cannabis ali para esse paciente e eu quero trazer para esse paciente um sono à noite, de mais qualidade, com uma dose um pouco maior de CBD ou até com a presença do THC. Isso vai ser um efeito colateral ou um efeito secundário, esse sono que ele vai estar sentindo? É um efeito secundário. Então, ele vai estar trazendo benefício para aquele paciente. Se tem um paciente, por exemplo, em fim de vida, né, em cuidados paliativos ali, com sofrimento importante, né, com sofrimento psíquico, emocional, físico, e ele tem um efeito colateral de risos, né, de aumentar ali, que é o THC também pode trazer, de ficar ali naquela risada, né, de ficar ali mais eufórico, de ter até efeitos ali entorpecentes. Isso é um efeito colateral para esse paciente, é um efeito benéfico, um efeito inclusive buscado para redução de sofrimento nos momentos ali de cuidados paliativos de pacientes em condições mais graves, né, de saúde, ali até momentos de fim de vida. Então, é muito importante que a gente entenda aqui essa diferença de conceito de efeitos colaterais para efeitos secundários. Tá legal? Então, entendido isso aqui, a gente vai para um outro tema muito polêmico aqui da cannabis com relação a efeitos colaterais, que é cannabis queima neurônio. Então, já vamos começar a quebrar esse mito aqui de que existe. Eu deixei até essa imagem aí, né, desse estudo que aconteceu, se eu não me engano, foi lá em 1970 que aconteceu aí esse estudo, que botaram aí macacos ali com máscaras inalando toneladas de cannabis e os macacos, obviamente, morreram, mas eles não morreram por conta da cannabis, eles não morreram porque a cannabis queimou o neurônio, e sim porque o monóxido de carbono intoxicou o pulmão e o cérebro deles, e assim, eles vieram a falecer. Então, esse estudo, que foi um estudo esdrúxulo na época, tentou mostrar ali, né, que a cannabis era extremamente prejudicial. A gente sabe que isso daí, obviamente, caiu por terra, né, que a cannabis não queima neurônio. Eu, inclusive, deixei aqui esse estudo, né, um estudo desse ano, que mostra o quanto que a cannabis tem um potencial
protetor no sistema nervoso central, potencial de reduzir a neuroinflamação, potencial neuroprotetor, e que, inclusive, a gente vem vendo isso nos tratamentos de saúde para pacientes com quadros neurológicos, neuropsiquiátricos, que a cannabis tem efeito protetor no sistema nervoso central. Que a cannabis queima neurônio? Não. Existe o risco de um efeito colateral relacionado ao uso do THC, dos fitocannabinoides, principalmente o THC no sistema nervoso central, como, por exemplo, altas doses de THC poderem trazer ali questões de piora cognitiva momentânea, redução da memória de curto prazo de forma momentânea, lentidão ali de raciocínio de forma momentânea. Existe sim. Esse é um efeito colateral que pode vir com altas doses de THC e que a gente já sabe que existe uma curva em U invertido, em que a gente vai ter efeitos benéficos quando a gente está na subida da curva e que a gente vai ter efeitos colaterais quando a gente está na descida da curva. Isso significa que a cannabis queimou aquele neurônio? Claro que não. Ela trouxe prejuízos no momento em que houve ali uma dose mais alta do THC, mas não existe uma morte neuronal por conta do uso da cannabis naquele sistema nervoso central. Tá legal? Então, a gente já começa também a quebrar esse outro mito que existe com relação a cannabis queimar neurônio, mas isso não significa que ela não possa trazer efeitos colaterais no sistema nervoso central, principalmente quando feitas aí em doses mais elevadas, tá? Então, trazendo aqui essas maiores preocupações, vamos dizer assim, com relação aos efeitos colaterais, que seriam os efeitos cognitivos, né? E aqui a gente precisa diferenciar, mais uma vez aqui, que são efeitos psicoativos e efeitos entorpecentes, tá bem? Então, efeitos psicoativos, a cannabis vai ter, e são efeitos benéficos. A gente sabe que a cannabis vai ter efeito no sistema nervoso central para trazer os efeitos que ela faz. Então, são efeitos psicoativos. Porém, efeitos entorpecentes são os efeitos potencialmente prejudiciais. E, como a gente já falou, nem sempre são prejudiciais. Mas, claro que na maioria das vezes a gente não vai estar buscando aí essa alteração da percepção, né? Não vai estar buscando esse efeito entorpecente no paciente. Mas é importante que a gente entenda bem a diferença e não fale aí que termos errados. Psicoativo, a cannabis inclusive o CBD, que não tem efeito entorpecente, ele é psicoativo, assim como os outros fitocannabinoides também, inclusive terpenos, mas não são entorpecentes. A única substância que tem o potencial de trazer efeito entorpecente da cannabis é o THC. E que a gente sabe que, inclusive, tem vários pacientes aqui, inclusive, em uso de THC, em doses moderadas no tratamento, com uso sublingual, uso oral, e que tem zero efeito entorpecente. Então, isso acontece, na grande maioria das vezes, com o uso da cannabis fumada, com altas doses de THC. E aí, mais uma vez, a gente tem que estar atento aos estudos que falam sobre esses efeitos colaterais, esses efeitos cognitivos. Saber se esses estudos estão falando sobre a cannabis fumada, sobre a cannabis com altas doses de THC. E essas, sim, pode trazer esse efeito entorpecente, pode trazer essa alteração da percepção. E lá o Nabilone, né, o Dronabinol, que é o THC sintético, que esse, então, tem mais risco ainda de trazer esses efeitos entorpecentes como efeitos colaterais. E é por isso que, atualmente, a gente tenta usar os fitocannabinoides, que vão ter principalmente ali substâncias que vão reduzir essa possibilidade de efeitos colaterais. Então, até mesmo extratos aqui que são ricos em THC, sempre tem uma boa quantidade de canabidiol. Estou falando aqui de extratos registrados, tá, pessoal? Extratos que a gente sabe a procedência, que a gente tem acesso aos COAs, que a gente já viu lá na segunda aula. Então, a gente entende que esses são, sim, os maiores riscos, né? E a gente tem essa percepção de que isso é dose dependente, de que isso é dose, principalmente dose de THC dependente, que está relacionado com aquela questão da curva em U invertido que a gente já conhece. E aí vem essa questão da maconha causando psicose, né, que é essa questão ali, né, de poder ter um efeito ali mais agudo, né, de causar uma psicose. Teve até essa questão lá do Reefer Madness, né, que fizeram esse vídeo, né, esse filme lá em 1930, mais ou menos, mostrando pessoas ali completamente fora de si, né, aceleradas e tendo efeitos entorpecentes ali agudos. E a gente sabe que isso não acontece, pessoal. Pode acontecer em pacientes que têm predisposição, que fazem usos de doses altas de THC, terem um gatilho de ter, sim, um evento de psicose.
mas hoje a gente já faz, inclusive, tratamento de pacientes que têm quadros de psicose, sejam quadros psiquiátricos ou neuropsiquiátricos, com a cannabis, inclusive com a presença do THC. Mas que, claro, se a gente faz um THC inalado, com altas doses, ou até mesmo THC sintético em altas doses, pacientes que têm sensibilidade, que têm predisposição, podem apresentar algum efeito de psicose, e não vai ser porque a cannabis está gerando esquizofrenia, como a gente vai falar também aqui mais para frente, e sim que ela está gatilhando ali um efeito de psicose pela alta dose de THC, acometendo ali o sistema nervoso central desse paciente. Uma outra questão que a gente também vê muito é que é a questão da síndrome amotivacional. E isso está, sim, relacionado, mais uma vez, com a presença do THC no sistema nervoso central, e, nesse caso, a presença do THC no circuito de dopamina. Então, assim como outras substâncias que vão estar ali atuando no sistema nervoso central, trazendo esse efeito, né, na dopamina, no nosso sistema de recompensa, o THC ele também vai trazer isso. Então, o paciente ele vai ter ali menos, vamos dizer, ambição, né? Vai buscar ali menos prazeres mais demorados, né? Vai buscar menos a dopamina tônica e mais a dopamina fásica. Isso não é uma característica do THC da maconha, isso é uma característica de qualquer substância que tenha efeito nesse circuito de recompensa que está relacionado com os picos de dopamina. Então, a síndrome motivacional ela vai estar presente em qualquer uso de substância que tenha efeito nesse circuito, não somente na cannabis. Então, pacientes ali que façam uso da cannabis e que, né, se entenda que ele está ali tendo menos motivação para conquistas, para outras questões, isso também acontece. Pacientes que fazem ali, que têm depressão, que fazem uso de outras substâncias com efeito no sistema dopaminérgico. E a cannabis, então, claro, como sempre, ali é demonizada, né? Não, ele está ali fazendo uso da cannabis, não quer fazer mais nada. E a gente sabe que isso não está presente aí na grande maioria das vezes, mas que sim, como a gente vai ver aqui, a cannabis tem o seu risco de dependência, na verdade, o THC, e pode levar a essa síndrome amotivacional, que é o que a gente chama que está relacionado com esse circuito de recompensa e que deixa ali o paciente querendo mais aquela substância, que é o que está dando prazer para ele, e que busque menos outras coisas que vão, vamos dizer assim, demorar mais para dar prazer. Então, para trazer ali uma recompensa, então, que ele vai ficar buscando, claro, mais aquela substância e vai ignorar várias outras ali que poderiam ser importantes ali para a vida dele. E tem uma outra aqui questão que eu não coloquei aqui, que é a síndrome da hiperêmese, né, que é um efeito paradoxal do THC, mais uma vez também, e que é uma síndrome muito, 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 muito rara, que está relacionada ali à questão de vômitos, né, de náuseas e vômitos por altas doses de THC, mas que também pode acontecer. E aí o tratamento, é claro, reduzir a dosagem de THC ou, né, utilizar doses ali combinadas de THC com CBD para mitigar esse problema. Outras questões que a gente precisa estar atento, como eu já falei com vocês, é com relação aos estudos, tá? Com relação a cannabis fumado, e entendendo sempre que o CBD tem esse efeito protetor ali de efeitos colaterais. E aí, além dessas questões de efeitos colaterais no sistema nervoso central, né, que podem acontecer, como euforia, ansiedade, né, redução da atenção, delírio, que estão relacionados a altas doses de THC, né, redução de performance psicomotora, de coordenação, de sonolência, tudo isso mediado por altas doses de THC, que são THC principalmente inalados, com picos no sistema nervoso central, ou THC sintético. Então, esses não são os efeitos que a gente espera no tratamento com a cannabis medicinal, com menos dosagem de THC, mais ricas em canabidiol, e com essa característica ali de não ter altas doses de THC, dando esses picos ali no sistema nervoso central. E que, mais uma vez, também aqui temos a preocupação no sistema respiratório, que é com o uso da cannabis fumada, e que, mais uma vez, não está relacionada com os fitocannabinoides. Os fitocannabinoides não trazem lesão pulmonar, muito pelo contrário, eles têm uma ação broncodilatadora, broncoprotetora, redução inflamatória, redução de produção de muco. Inclusive, eu, depois que comecei a tomar o canabidiol, tive muita melhora na minha asma, praticamente curei aqui a minha asma com o uso do canabidiol, com o uso dos fitocannabinoides, e não está associada com câncer de pulmão e DPOC. Tudo isso está relacionado com o uso da combustão, com o uso do tabaco, que muitas vezes está presente ali com o uso da maconha, né, da cannabis fumada, e inclusive das maconhas ali, das cannabis de procedência, que são péssimas, né, que têm um grau de armazenamento péssimo e que, devido à proibição, são as que são utilizadas.
Então, é importante que a gente entenda que esses efeitos no sistema respiratório, eles não estão relacionados com os fitocannabinoides em si. Então, se eu faço uso, por exemplo, da cannabis oral, sublingual, eu não vou ter efeito prejudicial respiratório nenhum. E mesmo que eu faça ela de forma inalada, ela não está relacionada com o risco de câncer de pulmão ou DPOC, e sim o uso do tabaco ou a própria combustão é que podem trazer lesões ali nesse sistema respiratório. Então, vejam, estamos quebrando aqui vários mitos aqui com relação, né, seja cannabis fumada, seja cannabis de uso oral. E mais uma vez, atenção, por favor, aos estudos, ao que está sendo trazido ali em cada estudo. Tá legal? E aqui, uma preocupação realmente que acontece, que é a cannabis ali com a parte cardiovascular. Eu aqui realmente tenho cuidado na minha prática com pacientes cardiopatas graves, para não fazer doses muito altas de THC, mas, mais uma vez, basicamente isso não acontece no tratamento com a cannabis medicinal, né? Isso está presente ali no uso de cannabis com THC sintético ou com uso inalado, que podem gerar realmente ali quadros de hipotensão, taquicardia, taquiarritmia. A gente pode até ver no tratamento com cannabis medicinal um certo grau ali de hipotensão. E aí vai depender. Eu posso ter ali esse efeito como um efeito secundário, ou seja, um paciente que é hipertenso, que faz uso de antihipertensivos, começa a tomar cannabis, melhora essa hipertensão, diminui o antihipertensivo, muitas vezes até suspende, ou eu posso ter isso como um possível efeito prejudicial, que eu estou ali tratando um paciente com THC para dor, e ele me refere que teve uma queda de pressão, teve uma tontura, né, ou até um paciente idoso, e aí sim, esse seria um efeito colateral que eu preciso ajustar a dosagem para evitar que aconteça esse efeito colateral. O resto, pessoal, está relacionado com o efeito da cannabis rica em THC fumada ou THC sintético. Inclusive, o CBD ele tem ação anti-inflamatória de redução de estresse oxidativo, sendo muito interessante para o sistema cardiovascular. Tá legal? Então, a gente tem que estar mais uma vez atento aos estudos para não estar ali tratando o gato por lebre, entendendo que, né, qualquer cannabis vai ser prejudicial ao sistema cardiovascular, o que está é um fato que não é verdadeiro, e sim ter atenção realmente ao THC, principalmente fumado, principalmente o uso com tabaco e principalmente ali também o sintético. Então, para a gente resumir, né, a cannabis pode trazer ali como efeitos colaterais, né, pode trazer algum grau de tontura, de fadiga, né, de boca seca, pode trazer ali questões respiratórias, mais uma vez, parte fumada, pode trazer ali ansiedade, se eu estiver ultrapassando aquela curva em U invertido ali, principalmente com o THC. CBD, ele não vai ter esse efeito, tá, de trazer ansiedade, mesmo aumentando as dosagens ali, passando ali talvez uma dosagem terapêutica, né, ele na verdade vai ter ali efeito de sedação, de sonolência, e não de ansiedade. Efeitos cognitivos podem acontecer, mais uma vez, com altas doses de THC, principalmente sintético inalado, euforia, né, alteração ali de visão, cefaleia, pode acontecer cefaleia um pouquinho, principalmente no início do tratamento ali, mesmo com óleos ricos em canabidiol, hipotensão ortostática, mais uma vez, principalmente com o CBD, com o THC, mas dependendo da dose do CBD e do paciente, isso também pode acontecer, e efeitos ali de paranoia, né, de alterações psicoativas com o THC em altas doses ou sintético, e alterações ali no trato gastrointestinal, principalmente quando a gente faz o óleo, que pode ter ali um grau de autolimitado de diarreia, mas se esse paciente, por exemplo, é um paciente colecistectomizado, eu preciso ter atenção, porque eu vou estar ali colocando para dentro do organismo, né, um veículo lipídico, né, então isso precisa estar ali bem conversado com o paciente e observar esse trato gastrointestinal. Mas, mais uma vez, o fitocannabinoide ele vai ter atuação positiva no trato gastrointestinal, inclusive na melhora da disbiose. Então, muitas vezes esse efeito ele vai bypassar, vai superar qualquer efeito de diarreia ou de alteração que possa estar sendo trazido ali pelo veículo lipídico. Tá legal? Então, alguns são efeitos colaterais aqui presentes. Mais uma vez, lembrando, pessoal, isso daqui, os estudos muito falam da cannabis fumada, né, do THC sintético, que não é o que a gente utiliza na prática clínica da medicina canabinoide. Então, vocês estão vendo aqui que quando a gente utiliza CBD, né, quando a gente utiliza fitocannabinoides ricos em canabidiol ou em outros fitocannabinoides não entorpecentes, de forma sublingual e oral, a gente praticamente não tem preocupação com relação ao efeito colateral. É muito seguro, pessoal, é muito tranquilo. Claro,
O que mais a gente tem que se preocupar é com as interações medicamentosas. Mas com relação a efeitos colaterais, a gente vai estar atento ali a uma possível hipotensão, né, um possível controle, inclusive, de glicemia, um paciente que está ali tomando hipoglicemiantes, né, a questão relacionada à sonolência, né, essa questão ali da diarreia que pode acontecer, e se eu estiver usando doses maiores de THC, eu estou atento principalmente ali pacientes em uso de outras medicações, de efeito no sistema nervoso central, e se esse paciente apresenta qualquer efeito entorpecente pelo uso de THC, eu reduzo a dose de THC, ou reduzo outras medicações que possam estar tendo efeito no sistema nervoso central interagindo com o THC. Então, a gente tem aqui uma medicação muito segura e que, em termos de efeitos colaterais, a gente pode ficar muito tranquilo e que muitas vezes esses efeitos colaterais eles são efeitos secundários. Se eu baixo a pressão com o uso do CBD, isso pode ser muito positivo para um paciente que tenha hipertensão. Se eu trago sonolência com o uso do CBD, esse vai ser um efeito que eu estou, inclusive, buscando para um paciente que tem insônia. Então, entender muito bem ali a relação dos fitocannabinoides com esses efeitos e com os efeitos secundários e efeitos colaterais que possam acontecer. E aí, só falando um pouquinho aqui com relação à dependência e tolerância, que podem sim acontecer, né? E aí, mais uma vez, a gente fala aqui do THC. THC, pessoal, ele tem uma taxa de dependência igual a do café. Olha que interessante. Taxa de dependência de THC é de 8,9%. Então, a quantidade de pessoas que é dependente do café, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem passar o dia bem, que tem irritabilidade, que tem dor de cabeça, que não o humor ali alterado pela ausência do café, é a mesma taxa ali de prevalência de pessoas que também vão ficar dependentes do THC. E é claro que isso acontece mais em pessoas que têm predisponibilidade a ter dependência, pessoas que já têm alteração psiquiátrica, ou seja, por exemplo, pacientes que têm um TDAH, que já têm ali dependência ali a questões dopaminérgicas, pacientes que têm questões psicóticas que vão buscar na cannabis ali um alívio. Então, um paciente, por exemplo, propriamente dito, vamos dizer aqui, da esquizofrenia, que faz uso da cannabis e tem muitas vezes alívio do seu sintoma, tem alívio daquela aceleração de pensamentos, tem alívio daquela agitação, e ele, claro, vai ficar dependente, porque ele não tem um controle do seu sistema nervoso central. Então, são esses pacientes que a gente principalmente tem que ter cuidado. E aí, jovens, né, que também estão ali, né, ainda sem o entendimento adequado, ainda sem a formação adequada do seu córtex pré-frontal e das suas decisões, também precisam ter, né, ser protegidos, vamos dizer assim, com relação a esse encontro com o THC, porque vão estar mais suscetíveis a isso. Então, o que a gente sabe, na verdade, hoje em dia, é que a cannabis, ela é causa para, ela é tratamento para dependências. Então, a gente pensa em dependência, a gente pensa, poxa, a cannabis causa dependência, mas, na verdade, a cannabis está sendo utilizada para tratamento de dependências. Inclusive, um estudo muito interessante, brasileiro, que saiu esse ano, né, mostrando ali o quanto a cannabis pode ter efeitos benéficos para a dependência do crack. Um estudo randomizado, aí para o pessoal que fala que não tem estudo randomizado da cannabis, um estudo brasileiro para um tema tão significativo que é a dependência do crack, mostrando o quanto a cannabis pode ser benéfica ali nessa questão da causa da dependência. Então, mais uma vez, existe o risco de dependência ao THC, existem as populações de risco que a gente precisa estar atento, pessoas que têm quadros neuropsiquiátricos, pessoas jovens que precisam ser protegidas com relação a esse uso, mas que a gente sabe que a cannabis, na verdade, ela é causa para várias outras dependências, dependência de medicações, opioides, dependência de medicamentos do sistema nervoso central, dependência de drogas, né, de drogas como o crack, por exemplo, como a cocaína, como o álcool, a cannabis vem sendo utilizada para o tratamento dessas dependências. Então, é sempre pesando aqui o risco-benefício, né, entendendo ali qual é aquele quadro e entendendo qual a cannabis que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo uma cannabis rica em CBD, eu não vou ter preocupação com relação à dependência. Se eu estou fazendo uma cannabis rica em THC, fumada, sintética, para pacientes com predisposição ou pacientes de risco que precisam ser protegidos como crianças e jovens, aí sim eu preciso me preocupar. E com relação à tolerância, a cannabis causa tolerância? Sim, cannabis pode causar tolerância. Mais uma vez, essa tolerância é principalmente relacionada a doses mais crônicas, né, e altas de THC, tá legal? Então, e também de sintético e de isolado. Se eu faço o uso do full spectrum com a presença de outros fitocannabinoides, o risco de tolerância ele reduz muito comparado com a tolerância que acontece no cannabis isolado, no CBD isolado.
Essa é uma das principais características. Eu não preciso ficar toda hora aumentando dose, né, como acontece com outras medicações sintéticas, né, de efeito no sistema nervoso central. Então, essa característica do full spectrum é muito interessante, justamente por reduzir esse efeito de tolerância, mas alguns pacientes ainda pode acontecer. E a gente tem algumas estratégias, por exemplo, a estratégia stop and go, que pode ser utilizada para qualquer uso da cannabis, mas que no uso medicinal, se a gente quiser dessensibilizar e ressensibilizar os receptores, essa estratégia ela pode ser muito interessante. E aí pode ser uma estratégia de stop and go de uma dose, pode ser estratégia de stop and go de um dia, e pode ser uma estratégia de stop and go de até 48, 72 horas, que é quando os receptores eles vão se refazer praticamente no sistema nervoso central. Então, a gente sabe que 3 dias sem uso de canabinoides exógenos, os receptores endocannabinoides eles voltam a acender, e aí praticamente como se eu estivesse reiniciando aquele uso do zero dos fitocannabinoides. Olha como é interessante isso, pessoal. Então, essa estratégia de stop and go, ela pode ser utilizada, ela é utilizada aí principalmente no cenário do isolado, né, do sintético, mas do full spectrum, dependendo do caso, também pode acontecer, principalmente se eu estou utilizando ali doses mais altas de THC para um paciente. Tá legal? E com relação à abstinência, são sintomas geralmente leves, né, que podem acontecer, mais uma vez, a gente fala de pacientes com uso de THC dose elevada, podem ter ali o seu grau de abstinência, se você pegar um paciente usuário crônico, né, com regular ali, de anos ali, não é muito mais tempo ali de uso da cannabis, esse paciente pode ter sim, né, uma chance de ter a abstinência, mas que vão ter sintomas leves, geralmente durando ali alguns dias, no máximo até 2 semanas, e que depois isso vai acabar, e esse paciente não vai ter, né, não é como se tivesse uma abstinência ali, que esse paciente entra em depressão, ou ele tem tiques ali, né, por conta da ausência, como, por exemplo, acontece nos opioides, acontece inclusive no uso dos medicamentos de efeito do sistema nervoso central, como, por exemplo, antidepressivos, medicamentos, inclusive, por exemplo, também para TDAH, psicoestimulante, tem que falar em outras drogas aí, como a outras drogas. Então, isso acontece tivemos algum problema aqui. Não, tudo certo. Deixa eu só parar e voltar a apresentação aqui. Se teve algum problema na imagem. Tá, voltou aqui direitinho. Então, seguindo aqui para os finalmente dessa aula. Só quis trazer essa imagem aqui para vocês verem, né? A gente já conversou sobre isso, né? Do risco de óbito aí da cannabis, né? Então, que a gente não tem, né? Não existe esse registro, zero, tá? E vocês veem aqui outras substâncias, inclusive aqui as medicações prescritas, né? As drogas prescritas. Olha aqui essa curva das drogas prescritas aqui, o quanto que é preocupante, né, em termos de mortalidade. É por isso que a cannabis está surgindo aqui como uma ferramenta muito interessante. A gente vê aqui o Tilenol como causa de morte, a gente vê os antidepressivos, benzodiazepínicos, aí outras drogas, né, os opioides, e aí outras drogas como heroína, cocaína e álcool, que a gente já sabe que essas sim trazem risco de overdose e óbito para as pessoas que fazem uso. E a gente tem essa questão da cannabis, ela ter pouquíssimos ou quase nenhum receptores no tronco encefálico, então a gente fica muito tranquilo com relação a essa questão de intoxicação, e aí eu já não posso falar com relação a esses drogas que estão inventando daí com THC em elevadíssimas doses, né, THC sintético, que vão atuar realmente ali de forma desconhecida no organismo, e que essas sim podem ter risco, mas aí a gente já não está falando mais de cannabis, então sim falando de drogas sintéticas. Tá legal? Então, vamos falar um pouquinho de contraindicações, tá? Como a gente vai falar aqui, né? Será que são contraindicações mesmo? Ou são precauções? São contraindicações absolutas? Ou são contraindicações relativas? Então, começando aqui com um tema relativamente polêmico, que é,
né, da gravidez e da amamentação. A gente entende que sim, precisa ter um cuidado importante nesse momento ali, né, da gravidez e da amamentação, no uso da cannabis, principalmente a cannabis com altas doses de THC, cannabis fumado, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Paciente com condições graves hepáticas, né, que também a gente precisa ter precaução, paciente com anticoagulação plena, pacientes em uso de imunoterápicos. E aí eu entro aqui mais uma vez com uma provocação. Essas são contraindicações absolutas. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma paciente que está em processo de amamentação e ela começa a entrar ali num processo de depressão, de psicose ali com relação aquele bebê e começa a fazer uso de medicamentos químicos de efeito no sistema nervoso central, de benzodiazepínicos, de antipsicóticos, que vão também passar para o bebê. Será que é melhor eu fazer essas medicações ou será que é melhor eu fazer o uso da cannabis medicinal rica em canabidiol? Então, é a mesma coisa aqui, gravidez, né, mães que têm ali questões, né, psiquiátricas, até questões físicas ali na gravidez, né, que também fazem uso ali da cannabis medicinal nesse momento. Será que é mais interessante que ela tome um antidepressivo, um antipsicótico, ou que ela faça uso de um cannabis rico em canabidiol? Paciente com condições hepáticas e uso de anticoagulantes. Será que é melhor eu fazer aqui para esse paciente que tem uma condição hepática, um uso do antipsicótico, de um benzodiazepínico, que vai ter muito mais problema de metabolização e efeito colateral, ou uma cannabis rica em canabidiol? Mesma coisa anticoagulação, que a gente também já conversou aqui, e mesma coisa no uso dos imunoterápicos, que a gente também já conversou. É melhor eu fazer aqui uma pré-gabalina, fazer aqui um opioide para o paciente que tem um quadro ali de uma doença autoimune, ou se for aqui no caso de uma neoplasia, ou será que é mais interessante aqui eu fazer o uso de uma cannabis rica em canabidiol? Então, pessoal, todas essas contraindicações, elas são contraindicações relativas e não absolutas, tá legal? Sempre vamos pesar aqui o risco-benefício, principalmente nesses contextos, mas a gente tem que entender que essas são contraindicações relativas. E aí, voltando lá no tema da esquizofrenia, né? Cannabis causa esquizofrenia? Cannabis é contraindicada para esquizofrenia? Pessoal, se eu estiver fazendo cannabis rica em THC e um paciente que já tem esquizofrenia ou tenha predisposição a questões psicóticas, sim, eu posso trazer um prejuízo para esse paciente e ele vai, principalmente se automedicando, trazer prejuízos ali para ele, podendo gatilhar, principalmente como ele vai fazer o uso crônico, não vai ter controle, muitas vezes num primeiro momento ele sente alívio, mas depois com altas doses de THC isso começa a modificar e sim prejudicar aquela parte psicótica, então isso é prejudicial. Agora, eu começar a fazer um tratamento com canabidiol, e olha só, isso aqui saiu inclusive na revista de esquizofrenia, canabidiol tendo papel no tratamento da esquizofrenia, canabidiol como uma droga antipsicótica, um estudo aqui de 2024. Então, esse estudo, inclusive, aqui da USP de Ribeirão Preto, mostrando o efeito antipsicótico do canabidiol. E digo mais, com a presença do THC. Eu tenho uma paciente que tem esquizofrenia e que faz tratamento com cannabis equilibrada, com THC e CBD, com uma resposta excelente, com uma melhora significativa e com redução de antipsicótico e benzodiazepínicos que vinha fazendo uso. Então, sim, a gente precisa ter cuidado com pacientes que têm esquizofrenia e que fazem uso da cannabis fumada com altas doses de THC ou com a cannabis sintética com altas doses de THC. Agora, se eu faço uso de um tratamento com cannabis medicinal, rica em canabidiol, ou com baixas doses moderadas de THC, isso é tratamento antipsicótico, isso é tratamento para esquizofrenia. Então, cannabis não é contraindicação absoluta para esquizofrenia, muito pelo contrário. Pode ser indicação para esses pacientes que estão sofrendo dessa patologia. Esse tema que é a gravidez e lactação, que a gente já falou um pouquinho, né, apesar da gente ter sim que ter cuidado, né, com, né, essas questões ali do uso da cannabis na gravidez e na amamentação, a gente não tem evidência suficiente para confirmar ou refutar uma associação estatística do uso de cannabis por gestantes e desfechos na prole. Inclusive, teve um estudo muito interessante na Jamaica, que fez acompanhamento ali, né, na Jamaica, ali, as mães grávidas fazem uso da cannabis fumada,
E acompanhou-se, inclusive, essas crianças ali na vida adulta e viu que elas não tiveram nenhum prejuízo cognitivo ou físico ou qualquer tipo de prejuízo com essas mães que fizeram uso da cannabis na gravidez e na amamentação. Então, isso significa que a gente vai prescrever cannabis à torta e à direita, que vai deixar todas as grávidas, vai dar um baseado para cada grávida? Obviamente não. Mas existe sim a questão de pesar risco-benefício. Se eu estou fazendo ali uma polifarmácia de medicamentos controlados para essa gestante, será que não é melhor eu fazer um uso de uma medicação derivada da cannabis rica em canabidiol de forma sublingual? Muito provavelmente sim. Então, temos sim que ter cuidado, mas, mais uma vez, não é contraindicação absoluta. E atenção aos estudos. Atenção aos estudos. É cannabis fumado? É THC alto? É THC sintético? Ou é canabidiol? Ou é fitocannabinoide rico em canabidiol? Tá legal? Então, muita atenção a esses métodos, a esses métodos aí dos estudos. E aqui, eu quis deixar aqui essa imagem, né, para a gente terminar essa aula, né, por que então a gente não pode pensar primeiro nas estratégias mais naturais, mais integrativas, antes de ir ali para questões extremamente químicas, né, muito potencialmente prejudiciais para o nosso organismo. Por que cannabis, fitoterápicos e terapias integrativas elas não entram como primeira opção? Eu sei a resposta, né? Todos vocês sabem, né? Mas a gente não vai, obviamente, aqui ficar discutindo sobre questão de indústria farmacêutica e como que ela domina ali o mercado da medicina, como ela domina, inclusive, a nossa prática médica, mas que a gente, obviamente, agora está despertando para isso, não só a classe médica, os profissionais da saúde, mas também a sociedade, e que está buscando, propriamente dito, essas estratégias menos agressivas e não menos eficazes, como se faz parecer aí, como a indústria faz parecer. Então, essa aqui é mais uma provocação, por que a gente não pode começar, né, os tratamentos aqui, por que não pode ser a primeira escolha, né, no tratamento de saúde de diversas patologias, o paciente tem que sempre chegar ali, né, inclusive com o CFM, inclusive ali o que está autorizado para o SUS hoje ali no de São Paulo, né, que é o uso para epilepsias refratárias. Então, o paciente já tem que ter passado, a criança já tem que ter passado pela saga ali dos efeitos colaterais e prejuízos dos remédios controlados para conseguir ter acesso a cannabis. Isso não deveria estar sendo assim, e não é assim que a gente faz aqui na nossa prática médica, muito pelo contrário. A gente está dando prioridade total ao uso das medicações mais naturais, das terapias integrativas, antes de ter que partir para alguma medicação, para algum tratamento químico, para medicações ali químicas, para polifarmácia. Tá legal? Então, algumas conclusões aqui que a gente tira dessa aula, né, sobre o uso da cannabis, a administração da cannabis para fins medicinais, e que sempre a gente vai iniciar devagar, titular devagar a dose, observando possíveis efeitos colaterais. Em casos de efeitos adversos, né, a gente vai sempre observar ali se eu preciso reduzir dosagem, se é transitório, né, conversar, deixar o paciente ciente, ali, esclarecido. Os pacientes vêm muitas vezes com medo, cheio de dúvidas, e que não chegam assim para o paciente, para um psiquiatra. O psiquiatra vai passar ali 3, 4 medicações, o neurologista passa ali 5 medicações e ele não está preocupado. O que aquela medicação não pergunta nada. Ah, tá bom, volta para casa para tomar. Agora, a cannabis não. Ele chega extremamente preocupado. Ai, o que isso vai me causar? Que problema? Ai, eu vou ficar viciado. Ai, vou ter... Pelo amor de Deus. Então, vamos ter bom senso e lógica e explicar isso para os pacientes, esclarecer, trazer aqui materiais, trazer essas discussões para que a gente realmente ali bote os pingos nos is e não fique ali, né, tratando ali medicamentos convencionais e uso de polifarmácia como se fosse uma maravilha e a cannabis como se fosse algo extremamente preocupante. Então, se necessário, é claro que a gente vai reduzir dose ou suspender medicação, né, e reajustar ali o tratamento. Atenção com o uso de THC em altas doses para pacientes cardiopatas, idosos ou com síndromes psicóticas e, claro, crianças ali e adolescentes. E sempre, mais uma vez, fazer o uso de doses menores, com uma titulação lenta, pesando o risco-benefício para pacientes com essas patologias que a gente conversou acima. Atenção à polifarmácia e saber que a cannabis, quando ela é um extrato full spectrum, ou broad spectrum, ou que vem ali nessa característica dos fitocannabinoides, a gente tem muito mais segurança do que fazer ali a cannabis com altas doses de THC, de forma inalada, principalmente para os grupos de risco. E não menos importante, mais uma vez, muita atenção aos estudos e aos métodos ali daqueles estudos, para a gente não ficar achando que está se falando ali de cannabis medicinal rica em CBD, com doses baixas ou moderadas de THC, enquanto, na verdade, está se falando de CBD de THC sintético, de THC inalado, que, claro,
vão ter muito mais riscos aí, como a gente viu nessa aula de hoje. Tá legal? Então, agradeço aí pela atenção de todos, mais uma vez, e esse é o fim do módulo 1, e as próximas aulas, então, a gente vai voltar a conversar ali sobre o sistema endocannabinoide, indicações terapêuticas e seguir adiante aqui nesse curso de capacitação. Fiquem com Deus. Aqui algumas referências. Quem estiver aqui fazendo esse curso, propriamente dito, vai ter acesso também aos estudos aqui que eu vou enviar, mas quem não tiver, tem aqui essas referências aqui para poder pesquisar um pouquinho mais. Tá legal? Então, essa foi aqui essa última aula, e espero que todos tenham muito proveito aí dessas informações, dessas aulas. Fico por aqui, até a nossa próxima.